Como eu falei para vocês, eu estou ficando aqui bastante chateado aí com tanta notícia ruim aí na nossa economia ultimamente. E eu já vou indo direto ao ponto aqui. Primeira notícia que a gente vê aqui é Morgan Stanley rebaixa aí as ações do Brasil e cita peso negativo aí nos riscos fiscais, galera. Então, como vocês estão vendo aqui, na tela do meu computador, vocês estão vendo que Morgan Stanley já rebaixou as ações aqui, isso no site aqui do Bloomberg Linha. E a gente vê aqui que eles falam bastante aqui das ações brasileiras, que eles rebaixou as ações brasileiras para underweight, ou seja, abaixo do peso de alocação, ou seja, vende tudo. Aqui no site da Exame, a gente vê aqui também o rebaixamento, aqui a mesma notícia de underweight, que eles explicam aqui que é uma recomendação de venda, destacando que os elevados riscos fiscais do Brasil superam a atratividade dos papéis. Então, você vê aí o primeiro banco rebaixando aí as ações brasileiras e com isso rebaixa bastante coisa aí na nossa bolsa de valores, galera. E a gente vê uma outra notícia aqui que em meio à novela fiscal, o JP Morgan joga a toalha para as ações no Brasil, também rebaixando aí as ações brasileiras para underweight, ou seja, vende tudo. Isso tem uma grande influência aí no nosso dinheiro que está na bolsa de valores. A gente vê também aqui, uma outra notícia aqui agora da revista Oeste, que receosos aí com o governo Lula, investidores ignoram leilão de títulos públicos, partindo aqui um pouquinho de renda fixa. O mercado vê risco de aumento de inflação, temor de calote, isso aí de acordo com os especialistas consultados aí pela Oeste. E que eles informam aqui no noticiário que no leilão de títulos públicos federais realizados aí pelo Tesouro Nacional, na quinta-feira, dia 28 aí do mês passado, o governo Lula não conseguiu vender nenhum título público NTN-F de janeiro de 2031 e NTN-F para janeiro de 2035. E esses títulos são uma forma aí do governo captar dinheiro, prometendo devolvê-los aí a juros futuros. A NTN-F é diretamente ligada à dívida pública, porque é a forma do governo se financiar, pois ajuda aí a cobrir gastos que não podem ser pagos apenas com os impostos, como investimentos ou dívidas aí anteriores. E tem uma outra notícia aqui também da mesma revista Oeste, que mais um banco rebaixa os investimentos em ações brasileiras, depois lá do anúncio lá do Haddad. Haddad anunciou que as entidades financeiras, o pacote fiscal do governo Lula impactou diretamente na queda no mercado acionário aí do país. E esse banco aqui é o banco chamado Julius Baer, que eu acho que é assim que fala, Julius Baer. É que a Selic, isso aqui é bastante preocupante, que a Selic pode atingir aí 14,5% até junho de 2025. Isso aí aumenta muitas preocupações dos custos e financiamento, o impacto aí no crescimento econômico. Outro ponto levantado também pelo banco, que envolve o ambiente político, a proximidade aí do fim do ano legislativo, existe a expectativa do Congresso de diluir medidas de contenção de gastos. Isso comprometeria aí o cumprimento das metas fiscais estabelecidas pelo governo. Além disso, a política de juros elevados pode se manter até o ano de 2026. Isso pode ser limitante para o crescimento da nossa economia, galera. Então, isso aqui influencia diretamente aí nos investimentos. Quem quer comprar aí uma casa própria, por exemplo, isso influencia bastante. Quem quer comprar aí um carro novo, você com juros altos, você vai pagar aí muita coisa. Então, o governo aí que é tão ligado aí na questão do social, poderia pensar também que certas ações influenciam os juros e essas certas ações que influenciarão os juros vai impactar diretamente no bolso brasileiro. Você, por exemplo, compra aí no supermercado, você vê grandes aumentos aí da cesta básica. O básico aí, você consegue, por exemplo, se você for comprar uma lata de azeite hoje, for comprar diversas coisas hoje, você vai ver aí diversas coisas caras, porque a gente sabe que o dólar está alto, muitas coisas são importadas, a gente vê
diversas coisas caras. Se você quiser financiar uma casa, por exemplo, com um grande aumento de juros aí, a gente não vai conseguir financiar uma casa, por exemplo. Os juros estão elevados aí, você vai pagar muitos juros. Antigamente a gente falava que pagava 2 casas, né? Veremos hoje, com tanto aumento de juros assim, quantas casas você vai pagar para poder ter uma casa. Isso influencia diretamente aí no bolso do pobre que precisa lá ter a sua cesta básica adquirida. Se vai influenciar em diversas coisas, por exemplo, diversos fertilizantes aí da comida aí, do dia a dia são importados, e isso influencia o dólar tão alto, você vai pagar aí a comida mais cara, tudo mais caro. Por exemplo, o frete vai ficar mais caro, porque o frete mais caro influencia também diretamente na sua alimentação. E outra coisa também que se você for financiar a casa hoje, imagina financiar uma casa como o banco aqui está prevendo, o tal de o banco aqui, ó, Julius Baer, eu acho que é assim que fala, chegar a 14,5%, a Selic atingindo aqui, ó, 14,5%, a Selic atingindo 14,5%, você vai financiar um carro, o carro vai estar caro. Você vai financiar uma casa, a casa vai estar cara. Então, isso influencia diretamente aí no bolso do pobre.